Olá, pessoal. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Hoje eu estou com uma blusa preta, um óculos com armação branca, cabelo preto na altura do ombro, minha pelinha é parda. Feliz demais por mais esse momento, mais essa oportunidade. Vamos aprender. Ao fundo, a parede, cerâmica branca. Opa, o que vamos fazer? Compreender textos. Textos verbais, textos não verbais e textos multimodais. Para começar, vamos enveredar pelo caminho da linguagem não verbal. A linguagem não verbal constitui o ato comunicativo dos seres humanos sem que sejam utilizadas palavras escritas ou faladas. Você conhece bem a linguagem não verbal. O seu corpo já é uma linguagem não verbal. Alguns exemplos de utilização da linguagem não verbal, como mímicas, desenhos, pinturas, esculturas, coreografias, semáforos, placas de trânsito. Observe como é belo esse movimento aqui. A fotografia congelou esse movimento da coreografia. E a coreografia ela também representa palavras, sentimentos, expressa ideias, depende da intenção do trabalho, do movimento em palco. Não é verdade? O que são textos multimodais? São aqueles que apresentam pelo menos duas formas de representação da linguagem. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. Uma representação em imagem e texto escrito, em imagem e texto falado, são diferentes, certo? Representação em movimento e gestos, representação em palavras, sejam elas faladas ou escritas, e animações, representação em formas de som, no caso de músicas ou sonoplastia, e a fala, representação da fala e gestos, sendo esses gestos a expressão corporal e ou facial, tá bom? As duas ao mesmo tempo ou uma apenas. Então, você utiliza duas maneiras, duas formas de representação da linguagem para comunicar. Duas no mínimo, pelo menos. Exemplo, você tem aqui a imagem de uma ave, não é? E dentro dessa imagem, dentro do contorno, você tem as palavras que estão em inglês, mas que fazem um composto para comunicar. Vou trazer um exemplo aqui de textos em imagens estáticas, os visuais, fotografias, infográficos, imagens, ilustrações, desenhos e pinturas. Existem outros, tá bom? Vejam essa fotografia, fantástica, não é? Do filme Pantera Negra. Ela representa a linguagem não verbal. Na fotografia nós temos funções e significados. As funções: registrar momentos, eventos, encontros, registrar acontecimentos históricos como fotojornalismo, fotonotícia, fotoreportagem, que auxiliam na produção tanto dessa notícia quanto do jornal como um todo, quanto na reportagem, e registrar fatos históricos, não é? Fundamentar pesquisas científicas, porque as fotografias elas congelam determinados momentos e auxiliam também no trabalho de investigação científica, de pesquisa científica. Significados: as fotografias congelam o momento e com isso podem provocar vários sentimentos e emoções positivas e negativas. Então isso é no âmbito pessoal. Ou uma fotografia tirada em um outro país pode comover alguém aqui no Brasil, certo? Ou pode alegrar, motivar, inspirar, entristecer. Pode provocar emoções. Na fotografia você tem um jogo de cores, quentes e frias, a expressão facial e corporal dos sujeitos envolvidos na fotografia, registro dos movimentos, você tem dimensões, você tem profundidade, disposição das figuras, altura e largura. No caso dos atores na fotografia do filme Pantera Negra, você tem a disposição dos personagens, os atores. Tá? Foco da imagem está onde, em que parte, em que sujeito, em que momento, em que congelamento daquele momento. Exposição e foco da luz, como a luz ela está posta. Jogo claro e escuro, isso também muito importa, porque a intenção do fotógrafo, não é? A nitidez e a camuflagem.
tá nítido o quê? O que está camuflado? Com qual a intenção? Isso tudo ajuda a fazer a leitura e a interpretação de uma fotografia. Plano de fundo, o ângulo, foco a partir de um dos lados, de cima ou de baixo, e as formas presentes em uma fotografia. Muito conta para você entender. Então, todos esses itens você pode olhar com bastante detalhe. Já como textos em movimento, nós temos vídeos do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e os filmes, certo? Eles já são multimodais, porque utilizam mais de 2 representações da linguagem para comunicar, para apresentar o vídeo, né? Para apresentar o conteúdo, o assunto. Vamos a um exemplo de textos em movimento, um vídeo do YouTube, do canal da Multirio no YouTube, com o tópico Conversas Poéticas. Ver, sentir, pensar, tentar entender, descrever, ser. São tantas as coisas que se podem dizer sobre mim, sobre você. Vamos então ver e ouvir o poema escrito pela aluna Letícia de Souza, Sobre Ela. Ela é dela e de ninguém mais. Ela é brisa, maresia, ela é vento que não volta mais e muito menos olha para trás. Ela é todas em uma só, ela é calmaria em um toró, ela é paz, é mulher que vai lá e faz. Ela é simpática, carismática, ela é poesia, é forte e bela igual ventania. Ela é tudo que eu posso querer e espero que goste do que eu tenho a oferecer, porque eu infelizmente não posso mudar apenas para lhe satisfazer. É minha vida, tão linda que não consigo nem escrever. Desculpa por tentar te descrever, você vai além do que eu possa entender. Vejamos alguns exemplos de textos escritos. A notícia escrita em parágrafos, a receita em formas de tópicos, alinhando a quantidade de alimentos depois para fazer a mistura. E no campo da mistura você tem o parágrafo 1 ou 2 ou 3 e as observações. Você tem poemas em forma de versos, você tem o conto. Esses textos também podem ser multimodais, porque eles podem utilizar tanto o texto escrito quanto o texto imagético, quanto a imagem, quanto as figuras para ilustrar e fortalecer aquela comunicação. Exemplos de textos orais: discussão em grupo, exposição oral, seminário, entrevista oral, debate regrado. Então, se a professora na sala de aula coloca, vocês vão apresentar um seminário, uma exposição oral e divide o assunto em vários tópicos e cada grupo fica com um tópico e apresenta aquele trabalho, faz a exposição das ideias, dos estudos, das pesquisas. Trata-se de textos orais. Você está apresentando verbalmente o que você pesquisou ou estudou. E estudou. Vamos a um exemplo de textos orais. A entrevista oral. Olá, Maria, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Bárbara. Obrigada pelo convite. Bom, Maria, eu vou pedir para você falar, para quem está nos assistindo, que escuta é essa que eu estou me referindo e que nós vamos falar no programa. Porque não é simplesmente ouvir, não é mesmo? Não, Bárbara, não é simplesmente ouvir. Essa é uma escuta diferente. A gente está falando de uma escuta que requer empatia, solidariedade. Escutar requer que a gente abra mão dos nossos julgamentos, dos nossos valores, dos nossos preconceitos. Parece simples a experiência de ouvir. Basta ter ouvidos, olhos abertos. Mas escutar às vezes é difícil, principalmente nesses tempos de tanto ódio que a gente tem vivido. O que significa essa escuta que a gente está falando aqui hoje?
Escutar também compreende falar. Essa escuta sem preconceitos, ela não é uma escuta silenciosa. Quem está escutando pode contribuir com uma fala de apoio, falando de uma experiência pessoal, contando alguma coisa. O psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, no livro A Paixão da Ignorância, ele trata dessa escuta que a gente está falando aqui hoje. E ele afirma que a educação é um campo de escuta e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é preciso um saber prévio, não é preciso uma formação para fazer essa escuta. Para fazer essa escuta, só é preciso alguém disponível a escutar. Escutar pressupõe troca. Fala-se para alguém que escuta enquanto a gente fala. O outro escuta e extrai dali algo para dizer, para trocar. Pode ter essa função de pausa, de acolhimento, de cuidado consigo e com o outro. Encontrar um lugar de pouso das nossas palavras, uma oportunidade de escutar a gente mesmo. Muitas vezes, quem está vivendo um momento delicado fica repetitivo. Por isso que essa escuta ela requer uma grande paciência, porque repetir tantas vezes a mesma coisa pode ter um sentido de elaboração, uma forma de lembrar o que incomoda ou de entender o que está incomodando, o que falta entender nesse processo. Nesse processo de repetir, a gente elabora essas questões que trazem sofrimento. Textos em forma de som. Podcast são textos multimodais, porque você usa o verbo, a fala, os sons em movimento, não é? Para representar ou debater ou apresentar alguma ideia. Sonoplastia, efeitos sonoros do vento, da água, da chuva, de trovoadas, ok? Fórum de discussão. E a música, porque na música você tem a voz e você tem a composição e a harmonia dos instrumentos para formar a melodia. Vejamos um exemplo de textos em forma de som. Podcast. Carioquices. Toda hora tem gíria no asfalto no morro, porque ela é a cultura do povo. Qual é a maneira mais fácil de reconhecer um carioca típico? É através de sua fala peculiar, repleta de maneirismos e criatividade. Ele não sai escondido, dá um perdido. Não fala oi quando cumprimenta alguém, diz qual é, muito menos obrigado. Manda logo um valeu. O carioca não passeia, dá um rolé. E nunca fica chateado com alguma coisa, mas sim boladão. Entrando nesse clima, eu me despeço de vocês porque estou metendo o pé. Tá boiando de marola, é o terror alemão. Responsa Catu, que é o bonde, é cerol. Tô na bola, corujão, vão fechar seu paletó. Em nosso resumo, nós temos a primeira pergunta. O que são textos multimodais? Junção de signos alfabéticos, que são letras, palavras, frases e textos. Signos semióticos, imagéticos e visuais, não é? Então, é a junção de todos eles que representa de dois ou mais deles, na verdade, que representa a linguagem, né, o texto multimodal. Por quê? Utiliza duas ou mais representações da linguagem para comunicar. Então, também trabalhamos textos verbais, textos não verbais e textos multimodais. Textos em imagens estáticas, que são os textos visuais, como os gráficos, infográficos, tabelas, ilustrações, pinturas, fotografias. Em movimento, que nós temos os vídeos, principalmente a febre do YouTube, não é verdade? Os textos escritos, os textos orais, você tem os debates e seminários. Em sons, que você tem a questão de audiobook e o podcast, e você tem também a sonoplastia, que são efeitos sonoros que nós conhecemos comumente como os efeitos da natureza representados em som. Nosso desafio é composto por uma capa de uma revista. Bom, nós queremos saber de vocês quais são as representações de linguagem utilizadas. Então,
É um texto multimodal? É um texto verbal? É um texto oral? É um texto escrito? É um texto sonoro? É um texto em movimento? O que mais? Texto estático? Bom, você vai analisar o todo, o conjunto, para nos responder a essa pergunta. Então, leia a capa da revista e responda a pergunta. Vou repetir a pergunta. Quais são as representações de linguagem utilizadas? Mãos à obra, meus queridos e queridas. Bye! Um beijo e até a próxima aula.